E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá? Hoje vamos falar um pouquinho então, tá, da parte de língua portuguesa do edital aí para a Prefeitura de Agudo, concurso aí anunciado nos últimos dias, tá? E vamos fazer uma breve análise aqui da parte de língua portuguesa, o conteúdo programático da banca Fundatec, banca aí muito conhecida nossa aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, obviamente, vou comentar um pouquinho do edital, tão somente na parte que me compete, que é a parte da nossa querida língua portuguesa. Então, gente, olha só, nós temos aqui, ó, no nosso edital já a distribuição das questões, tá? Então perceba aqui que nível superior, né, completo, nós temos aqui prova de língua portuguesa, 10 questões, né, gente? Então, ó, um número, né, normalmente, tá? Vamos lá, Fundatec, claro, vai depender muito da prova, tá? Nós temos provas da Fundatec até com 20 questões de língua portuguesa, tá, gente? Então, mas aqui 10 questões, se você for comparar, por exemplo, com matemática e raciocínio lógico e até conhecimentos gerais, português é o dobro. Então, olha a importância da prova de língua portuguesa no seu concurso, tá, gente? Tem que estar estudando, tem que estar se aperfeiçoando sempre na língua portuguesa, fazendo exercícios da banca, isso é muito importante para que vocês consigam se familiarizar. A gente vai falando um pouquinho sobre isso agora também. Tá? Depois, um pouquinho mais abaixo, ó, já vou pegar ali a parte de nível médio. Olha a prova de nível médio, né? Ó, exceto cargo de professor, tá, gente? Língua portuguesa, 15 questões. Olha só, tá? 15 questões de língua portuguesa. Então, de novo, tá? Isso aqui só para alertá-lo um pouco, para abrir um pouquinho a tua cabeça em relação ao estudo da nossa querida língua portuguesa. Então, vamos dar uma olhada agora naquela parte bem importante que é o conteúdo programático, tá? E aí a gente já vai falando algumas coisinhas que a Fundatec gosta, tá? Vou pegar a partir então aqui, ó, do conteúdo programático, tá? Do programa que nós temos aqui para nível médio, tá, gente? Lembrando que é o mesmo conteúdo de nível superior, mesmo conteúdo. Aliás, a Fundatec, ela vem mantendo isso aqui, tá? Ela vem mantendo bem isso aqui nas últimas provas, esse conteúdo programático. Então a gente tem aqui, ó, vamos lá, primeira parte, tá? Item 1 é interpretação, leitura e interpretação de texto. Aí o que que cai naquela parte de leitura e interpretação? Assunto, a estruturação do texto, ideias principais e secundárias, né? Então, né, o que que é mais importante, o que que é menos importante, a relação entre essas ideias, tá? Efeitos de sentido, essa parte de efeitos de sentido está muito relacionada também a essa parte de figuras de linguagem. Dani, como assim? Vamos lá, efeitos de sentido, figuras de linguagem. Eu tenho que lembrar, por exemplo, o que que é um sentido denotativo, o que que é um sentido conotativo. Eu tenho que lembrar das figuras de linguagem, Dani. Sim, pessoal, tem que estudar figuras de linguagem, tá? A Fundatec cobra bastante figuras de linguagem, ela não coloca à toa no programa, tá? Porque ela cobra, sim. Claro que às vezes eu tenho que simplesmente lembrar o que que é um sentido figurado, né? O que que é uma figura de linguagem. Então vamos lá, o que que é uma figura de linguagem? É quando eu acabo atribuindo valores, né, diferentes para determinadas palavras ou expressões, às vezes sentidos mais amplos, às vezes mais brandos, ou seja, não é o sentido denotativo, não é o sentido literal, é o sentido figurado. Lembra daquelas figuras? Metáfora, metonímia, catacrese, comparação, símile, anáfora, anacoluto, hipérbole, eufemismo. É isso, é isso. Dani, como assim? Me dá um exemplo, Dani. Te dou um exemplo. Olha só, de uma figura de linguagem. Eufemismo, que eu falei agora. Pô. Lembra o que é o eufemismo? Eufemismo é uma suavização. É quando eu vou suavizar uma informação que normalmente tem um teor negativo. O exemplo clássico aqui é quando a gente está falando da morte. Uma pessoa morreu e aí tu quer contar aquela notícia para alguém e tu diz assim, fulano, né, partiu dessa para uma melhor, por exemplo. Isso é um eufemismo, tá? É quando a gente quer suavizar uma determinada notícia. Isso é sentido figurado, tá, gente? Uma hipérbole, por exemplo, que é um exagero, né? Tipo, a pessoa, né, chegou ali, teve que correr alguns metros para pegar o ônibus, e ele chega falando para a mãe, diz, mãe, tive que correr 3 quadros para pegar o ônibus. Isso é um exagero, isso é uma hipérbole. Isso aí a gente chama de hipérbole, que é uma figura de linguagem. Então, às vezes, eu tenho que lembrar dos nomes das figuras, tá? Às vezes, ele simplesmente, às vezes não, muitas vezes, a Fundatec pergunta assim, ó, todas as alternativas abaixo apresentam sentido figurado, à exceção de
que. Opa! Então eu simplesmente tenho que lembrar, pô, o que é sentido figurado, o que não é sentido figurado, o que é sentido denotativo, o que é sentido conotativo, tá? Então te liga nisso. Recursos de argumentação, que mais que nós temos ainda aqui nessa parte? Informações implícitas, né? Pressupostos subentendidos. Coesão e coerência, tá, gente? Isso aqui aparece bastante. Então, aqueles elementos de coesão, elemento de coesão referencial, anafórico, catafórico. Lembra que o anafórico é aquela palavrinha que se refere a uma parte previamente citada do texto. O catafórico, ele anuncia, porque, na verdade, ele se refere ao que vem depois, né? Que vem a posteriori. Depois, na parte de léxico, que daí é a parte mais relacionada a vocabulário, né, gente? Significação de palavras, expressões no texto, isso aqui é muito importante, né? Substituição de expressões, estrutura e formação de palavras também entra aqui, tá? Substituição, gente, como é que aparece? A palavra X, linha 18 do texto, poderia ser substituída sem prejuízo semântico por... É assim. Então eu tenho que analisar e ver, né? Lembrar, pô, essa palavrinha. Mas, Dani, e se eu desconheço a palavra? Aí vem a parte do contexto. É muito importante que você analise o contexto no qual a palavra está inserida para que você possa fazer a substituição adequada daquela palavra, tá, gente? Depois, aí no item 3 já começam os aspectos linguísticos, né? Aí aquela parte, digamos assim, da gramática também mais pura aqui. E aí nós temos, ó, relações morfossintáticas, então toda a parte da morfologia, classes gramaticais, emprego de classes, o que é um substantivo, um artigo, um pronome, um numeral, etc., para que servem, né? E a relação sintática disso, lembrar, por exemplo, que um substantivo, ele normalmente é o núcleo de um sujeito ou o núcleo de um objeto, tá? E assim vai. Ortografia, né, pessoal? Emprego de letras e acentuação gráfica do sistema oficial vigente, né, que foi o último acordo ortográfico, né, pessoal? Tá? Então, aqui, o que cai? Vamos lá. Tá? Acentuação, questões clássicas de acentuação da Fundatec, né? Tá? Aí vamos lá, a palavra tal, linha tal do texto é acentuada pela mesma razão gramatical que... Tarará. Então ele coloca ali, né, médico é acentuado pela mesma razão gramatical que. Aí eu tenho que lembrar que médico é uma proparoxítona. E aí eu tenho que procurar uma outra palavra que também seja proparoxítona, porque daí ela vai ser acentuada pela mesma razão gramatical. Um outro detalhezinho aqui, tá, pessoal, bem breve. Não é sempre, mas de vez em quando a Fundatec faz uma questãozinha que eu acho muito legal. Que ele diz assim, ó, ao retirarmos o acento da palavra X, sobraria outra palavra existente em língua portuguesa. Em que outra palavra isso também se manifesta. Eu vou te explicar melhor. Tu vai pegar uma palavrinha, ela vai ter um acento gráfico, tá? E aí ele está perguntando assim, se eu tirar o acento gráfico dessa palavra, sobraria uma palavra existente em língua portuguesa? Tá? Vou te dar um exemplo, a gente acabou de falar dela, né? Médico. Se eu tiro o acento, tá? O acento agudo de médico, sobra palavra existente em língua portuguesa? Sobra. Sobra o quê? Medico, que é uma flexão do verbo medicar. Eu medico, tu medicas, ele medica e assim vai. Então esse tipo de questão também aparece. Te liga nisso, tá? Te liga nisso. Vamos lá, que mais que nós temos aqui, ó? Relação de fonemas e grafias, questão clássica da Fundatec, a parte de fonologia. Então tem que estudar, né, pessoal, diferença de fonema e letra, o que é um fonema, o que é letra, tá? Aqueles fenômenos fonológicos como dígrafo, dífono, tá? Tem alguns ali que, tá, vamos lá, alguns fenômenos fonológicos não precisa, tipo glide, né? Dani, nem sei o que é isso, esquece, nem te preocupa, tá? Glide é quando a gente tem, tá, um som semivocálico que se desloca de uma sílaba para outra, mas esquece, não precisa, tá? Mas assim, ó, os outros fenômenos, dígrafo, dífono, tem que saber, encontro consonantal, tá? Os encontros vocáricos, ditongo, tritongo, hiato, isso é importante porque isso também te ajuda lá na parte de acentuação, tá? Então é bem importante. Flexões em emprego de classes gramaticais, tá, gente? Então aqui a flexão é plural, por exemplo, de substantivos, plural de substantivo composto, plural de um diminutivo. Lembrar, por exemplo, né? Qual é o plural de, vamos lá, primeiro, qual é o diminutivo de bar? Barbada, né, Dani? É barzinho, exato. E qual é o plural? Dani, barbada, barzinhos? Não é barezinhos. Às vezes, Dani,
barezinhos. Barezinhos é o plural de barzinho. Te liga. Então, isso pode aparecer. Isso é flexão nominal, tá? Então, plural de substantivos compostos, por exemplo. Vozes verbais, né, gente? Aqui, questão clássica também da Fundatec é o quê? É a transposição. Sair da voz ativa e passar para a voz passiva ou o inverso. Às vezes, identificação de voz também, né? Então, ele pergunta, todas as alternativas abaixo estão na voz ativa, a exceção de. Ou qual que indica a voz reflexiva? Então, nós temos que dominar também a parte de vozes verbais. Concordância nominal e verbal, outra questãozinha que a Fundatec gosta de cobrar, tá, gente? Concordância verbal, tanto as regras, digamos assim, né, a regra geral, quanto as particularidades. Então, lembrar que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, lembrar que algumas particularidades do tipo, expressões partitivas, eu tenho duas possibilidades de concordância, ou concorda com o núcleo, ou concorda com o termo mais próximo, enfim, tá? Tudo isso pode aparecer. Na parte de regência nominal e regência verbal, inclusive o uso do sinal indicativo de crase, tá, gente? Então, crase entra dentro da regência e aí aqui, ó, questão clássica da Fundatec, famosa questãozinha de lacuna. Tu vai estar lendo o texto, vão aparecer umas lacunas em branco no meio do texto, tu vai ter que preencher depois aquelas lacunas com o azinho craseado, não craseado, com as craseado, não craseado, com aquele craseado, não craseado, com a qual craseado, não craseado, enfim, com isso. Mas pode também aparecer, tá, daqui a pouco, um azinho destacado no texto e ele perguntar depois, o azinho da linha tal do texto poderia ser craseado, de repente uma crase facultativa, pode acontecer isso também, tá? Depois, gente, item 3.8, que é a parte de coordenação e subordinação, tu não achou que tu ia escapar, de oração coordenada sindética, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, oração subordinada adverbial, causal, comparativa, consecutiva, final, proporcional, temporal, condicional, etc. Pois é, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, tá, gente? Parece pouca coisa, né? Parece, mas não é, tá? E por último, pontuação, né? Que também, tá? Todos os conceitos de análise sintática a gente utiliza na pontuação também, tá? Como é que eu sei que tem uma vírgula aqui? O que ela está marcando? Um adjunto adverbial deslocado. A vírgula da linha 18 marca um aposto, verdadeiro ou falso? Eu vou ter que ir lá na linha 18 ver se aquela vírgula marca um aposto. Não, está marcando um vocativo. Opa, então é falso. Tá? Então, todos aqueles conceitos que a gente estuda bastante na análise sintática aparecem também na parte de pontuação, tá, gente? Lembrando, de novo, tá? Esse aqui é o edital, né? Tá? Para a prova aí da Prefeitura de Agudo, mas é o edital muito padrão da Fundatec, muito padrão mesmo. Essa é a parte boa, pelo menos no meu modo, né, de enxergar aqui. A parte de língua portuguesa, de novo, tá, pessoal? Das outras matérias não faço a mínima ideia, mas da prova de língua portuguesa, eles têm um padrão muito bem definido. Por isso que é muito importante que você resolva questões aí da banca Fundatec, que com certeza vai te ajudar a te familiarizar aí com a tua prova, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.